A taxa de hipoteca dos Estados Unidos simplesmente disparou e, como resultado, o preço dos imóveis começou a cair. Diante disso, a dúvida que surge é se estamos vivendo uma nova crise financeira, uma nova crise imobiliária, como foi em 2008, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análise da Convex Research. Se você se interessa por economia, investimentos internacionais e gestão de portfólio, inscreva-se no canal para não perder os nossos conteúdos que saem todas as semanas. Vamos lá para o nosso vídeo. A taxa de hipoteca dos Estados Unidos é a taxa utilizada nos financiamentos imobiliários pelos americanos. Essa taxa, no começo de 2022, ela estava próxima a 3% ao ano e durante o ano nós chegamos a uma taxa superior a 7% e na data em que gravo esse vídeo estamos um pouco abaixo de 7%. Isso significa que em um período inferior a 12 meses, o custo de um empréstimo imobiliário nos Estados Unidos mais do que dobrou. Então, para comprar o mesmo imóvel, o custo necessário seria maior. E com isso, o preço dos imóveis, com uma certa defasagem, obviamente, começou a cair também. Nesse indicador que a gente vê na tela, eu trouxe a variação mensal do S&P Case-Shiller dos imóveis residenciais nos Estados Unidos. Então, já há alguns meses que o preço dos imóveis vem caindo mês a mês. E uma dúvida muito comum nesse cenário, e uma preocupação, principalmente por aqueles que são mais experientes no mercado e viveram os anos de 2007 e 2008, é se nós estamos passando por uma nova grande crise imobiliária. Eu trouxe alguns indicadores para a gente poder discutir isso. Antes de trazer os 3 principais pontos que eu quero te ensinar nesse vídeo, eu trouxe um ranking da Bloomberg. Então a Bloomberg fez um ranking para mostrar quais são as economias e os países com características que mais se assemelham a uma bolha imobiliária. Dentre os indicadores, ela utilizou métricas clássicas quando a gente vai avaliar o preço de um imóvel. Então, assim como nas ações a gente utiliza o preço sobre o lucro, com os imóveis a gente pode utilizar o preço dos imóveis dividido pelo aluguel mensal. A gente pode olhar também qual é o crescimento real do preço desses imóveis, qual é o crescimento nominal e o crescimento do crédito, porque o setor imobiliário ele está intimamente ligado com o ciclo de crédito de um país. O que é interessante a gente avaliar aqui nesse primeiro momento, pessoal? Perceba que o país que tem o maior risco de uma bolha imobiliária nesse momento é a Nova Zelândia, seguida pela República Tcheca, e os Estados Unidos estão em apenas 8º lugar. Então, é uma métrica interessante para a gente saber como é que o mundo em geral está vivendo, dado o aumento do preço dos imóveis, principalmente depois da pandemia, que foi um momento onde a gente teve um choque de oferta e um choque de demanda, muitos estímulos fiscais e estímulos monetários. Apesar disso, eu quero te trazer 3 razões pelo qual nós estamos vivendo um período diferente de 2008. Sim, sempre que existe um ciclo de aperto monetário, principalmente quando essa alta ela é muito rápida, como foi o que a gente viu nessas taxas de hipoteca dos Estados Unidos de 30 anos, a gente tende a ver uma correção no preço dos imóveis, mas as características atuais são completamente diferentes de 2008 e é isso que eu quero te mostrar. O primeiro motivo que a gente vai ver é com relação ao estoque. Se a gente olhar o estoque de imóveis nos Estados Unidos disponíveis para venda, por mais que a gente tenha tido uma aceleração e uma alta nas últimas semanas, perceba que é um estoque historicamente ainda muito baixo, principalmente se a gente compara com 2006, porque a gente fala muito da crise financeira de 2008, mas foi no final de 2008, com a queda do Lehman Brothers, que a crise se intensificou e a gente chegou ali próximo dos seus últimos capítulos, mas ela começou realmente no setor imobiliário em 2006 e 2007. Perceba o volume de estoques de imóveis nos Estados Unidos em 2006 e 2007 e como ele vinha crescendo desde os anos 2000. Então, apesar da recente alta, se a gente olha num frame ali mais de curto prazo, num horizonte de mais longo prazo, o estoque de imóveis nos Estados Unidos ainda está muito baixo. Então, é uma situação completamente diferente daquela que foi vista há 15 anos atrás, praticamente. Segundo ponto, o cenário atual é um cenário de estagflação. A gente tem um vídeo no canal sobre estagflação. Se você ainda não assistiu, talvez seja o primeiro vídeo que você deveria ver depois desse aqui, porque é o cenário que nós estamos vivendo desde 2021 e provavelmente vai se estender por alguns anos.
O cenário de estagflação é um cenário muito raro, tanto é que a última vez que a gente viu ele nos Estados Unidos foi nos anos 70, ali entre 72 e 81. Ele é um cenário caracterizado por ondas inflacionárias, então preços cada vez mais altos com desaceleração econômica. Algo muito difícil de ser explicado pelos livros tradicionais, pela teoria de ciclos tradicionais, tanto é que é algo que pouca gente entende ou conseguiu discernir logo no início dos seus primeiros sinais de que a estagflação estava chegando. E por que é importante a gente saber que a gente está vivendo uma estagflação? Primeiro porque nos anos de 2005, 2006 e 2007 o cenário não era de estagflação. E segundo, porque se a história serve de guia para a gente, ainda que a história não se repita, mas ela rima, se a gente olhar para os anos 70, a gente teve ondas inflacionárias. Numa primeira onda inflacionária, os imóveis acabaram também passando por uma correção, exatamente como a gente está vendo agora. Então, o primeiro gráfico que eu trouxe para vocês foi com relação ao preço dos imóveis dos Estados Unidos, mas se a gente olha, por exemplo, os REITs, e os REITs são os primos americanos dos fundos imobiliários, como eles são negociados em bolsa, eles conseguem antecipar muito bem o movimento do mercado físico. Os REITs tiveram uma correção muito grande em 2022. Então, nessa primeira onda, os imóveis sofreram. Só que se a gente olha para a segunda onda inflacionária da estagflação dos anos 70, como os imóveis são ativos reais, são ativos escassos, é por isso que o estoque é baixo, é por isso que demanda-se muito tempo e muito investimento na construção de novos imóveis. E também a gente sabe que terra a gente só tem uma, né? Então é um ativo que é escasso por natureza. E se a gente olhar para a segunda grande onda inflacionária da estagflação dos anos 70, os imóveis subiram junto com a inflação. E qual o motivo disso? Pois os imóveis, junto com ouro, junto com outros ativos que têm a característica de escassez, é um ativo real. E ativos reais, por mais que possam sofrer no curto prazo por outras questões, no longo prazo tendem a nos proteger da inflação e da perda do poder de compra da nossa moeda. Então, na estagflação dos anos 70, os imóveis sofreram no primeiro momento, na primeira onda inflacionária, mas aquilo foi uma grande janela de compra, uma grande oportunidade de continuar se expondo àquele ativo. E na segunda grande onda inflacionária, alguns anos depois, os imóveis tiveram uma alta muito considerável. Então, o cenário de estagflação é diferente do cenário de 2006. Então, é um cenário onde é importante, e a gente já trouxe vários estudos aqui nesse canal para falar do cenário de estagflação, é importante ter ativos reais no portfólio e os imóveis, seja um imóvel físico, seja os REITs, eles servem, eles funcionam dessa maneira no nosso portfólio. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante deles, é que neste período, neste ciclo que nós estamos vivendo, não existe o componente de alavancagem que existia em 2006 e 2007. A gente precisa voltar um pouco no tempo e lembrar que em 2000 a gente teve a bolha da internet e muita gente ficou ferida, muita gente perdeu muito dinheiro com ações de internet por causa daquele hype. A gente pode até fazer um vídeo só para falar da bolha da internet. O que aconteceu? Como é normal, somos seres humanos, as nossas lembranças influenciam nas nossas atitudes, nas nossas alocações de carteira. Muitos investidores começaram a migrar para os imóveis e a bolha que a gente viu no setor de internet, nas empresas de internet, a gente começou a ver no setor imobiliário. Então, aquele período foi marcado por muita alavancagem, foi marcado pela criação de novos produtos que juntava ativos que eram bons com ativos que não eram tão bons, empacotavam como se fosse uma coisa só e a alavancagem era muito elevada. Se a gente olhar para a alavancagem do mercado atual, ela é completamente diferente. Por exemplo, olha esse gráfico, que interessante. O que ele me traz é indicadores de alavancagem dos REITs. REITs são empresas detentoras de imóveis que fazem a gestão desses imóveis. Aqui a gente tem três principais métricas de avaliação de alavancagem dos REITs. A gente tem a dívida pelo valor contábil, a gente tem a dívida dividido pelo valor de mercado dos ativos e a gente tem a média de juros que esses REITs pagam em relação ao NOI, que é o Net Operating Income que esses REITs têm. Perceba que o que a gente vive hoje, em 2022, é completamente diferente do que a gente viu em 2008 e 2009. Então, como a gente não tem componente de alavancagem,
por mais que o mercado passe por alguma correção, até porque é muito difícil algum ativo conseguir subir ou permanecer num patamar elevado quando a gente tem um ciclo de aperto monetário, por mais que isso aconteça, como não tem componente de alavancagem, isso não tende a se estender, não tende a ser um movimento tão amplo, tão agudo, que machucou tanta gente como foi em 2008. Então, pessoal, perceba assim que a gente tem razões e motivos que justificam essa correção do preço dos imóveis, só que, se a gente olha para a história, a gente vai conseguir identificar esse ponto como sendo uma janela de oportunidade, até para se expor em ativos reais, se expor ou em REITs, ou se expor em imóveis físicos, para quem tem condições de comprar. Só que a gente está vivendo um cenário completamente diferente de 2008. Então, por mais que haja fragilidades no mundo, por mais que haja fragilidades na Bolsa Americana, alguns setores em específico, quando o assunto é imóveis, a gente não enxerga o mesmo risco do que foi visto na última crise imobiliária. Eu sei que esse assunto é muito pertinente para cada um de nós, então se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Faz um favor, compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga investidora que precisa entender a importância dos imóveis e dos ativos reais no seu portfólio. Até a próxima!